Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. É um momento este promovido aí pelo Centro Espírita Augusto Silva, para que todos nós possamos desenvolver, a nossa sabedoria, aprimorar os nossos pensamentos, as nossas reflexões, para que a nossa caminhada se torne mais tranquila, mais certeira, diante, das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, diante da proposta de Deus, para nossas vidas, né? Que Jesus possa nos abençoar nesse momento, nos inspirar e trazer uma paz a todos, né, para todos os lares que estão aqui representados, né, que Ele, o Divino Mestre, seja sempre essa luz a nos guiar. Bom, o tema de hoje ele é referente a uma passagem que está no livro Pão Nosso, do Chico Emmanuel, né, um livro aí de estudo evangélico, né, onde o Emmanuel ele vai pegar ali versículos do Novo Testamento, principalmente, né, e vai fazer alguns comentários, né. Então ele traz à luz da doutrina espírita as reflexões a respeito daquela passagem evangélica, né. E o texto de hoje vai falar da carta aos Hebreus, né, de Paulo aos Hebreus, e o título da reflexão aqui para gente, né, o tempo que se chama hoje, mas lá no Pão Nosso, o capítulo, o capítulo 69, ele só se chama hoje. Tá? É uma reflexão bastante interessante, onde o Emmanuel ele vai se utilizar dessa passagem de Paulo para trazer a importância do tempo presente, né? Quando ele fala do hoje, né, o tempo que se chama hoje, ele está falando do nosso presente, né? Então, assim, às vezes a gente tá muito preocupado, né, com o futuro, né? Às vezes coisas que não aconteceram, né, e talvez nem aconteça, e também ali, né, pensativo, reflexivo com relação às coisas que já passaram, né? Com relação ao passado, é algo que a gente não consegue mudar, né? Então, assim, talvez essa ideia da gente vivenciar o presente, né, vivenciar o hoje, tem muito a ver com a nossa capacidade de realização, né? Se o futuro não aconteceu, né, eu ainda vou vivenciar essa experiência. E se o passado já aconteceu, eu já vivenciei, não tem como, eu, voltar atrás e mudar, né, como o Chico falava, né? Não tem como a gente voltar atrás e mudar o passado, mas tem como a gente fazer agora diferente e mudar esse futuro. Então ele vai fazer uma reflexão bastante interessante nesse sentido, né? Trazendo a importância da gente aproveitar todos os momentos, todos os recursos que estão no dia de hoje, né, que estão no nosso presente, né? E daí é importante essa reflexão, porque a partir do momento que a gente fica muito preocupado com o futuro, né, e muito pensativo com relação ao passado, a gente deixa de vivenciar o presente, né? Então a gente meio que dá uma adormecida no sentido espiritual, onde a gente não consegue realmente estar desenvolvendo aquilo que é necessário. Bom, inicialmente, contextualizando aí a carta aos Hebreus, como as outras cartas, né, sempre há dúvidas ali inicialmente dos historiadores com relação ao autor e tal. Essa em especial, os historiadores tinham muitas dúvidas ali, porque nessa carta ali falta o endereço e o preâmbulo, né, como era de costume ter nas cartas do Paulo, né? Então eles demoraram ali um tempo, digamos assim, para poder, né, chegar a uma conclusão que a carta é de Paulo. Mas assim, atualmente atribui-se mesmo a carta ao Paulo, né? O que ajudou a essa análise aí é como eles colocam, né? Eles reconhecem algumas ressonâncias de pensamento, né, do Paulo, como ele desenvolveu o tema da fé, a lei antiga,
né, dada aí por intermédio dos anjos, como está em Hebreus e Gálatas, né, a falha da geração israelita que saiu do Egito, né, e morreu na travessia do deserto, né, constitui uma advertência aos crentes. Isso está em Hebreus e está em 1 Coríntios, né. Os destinatários, né, são como crianças que têm necessidade de leite maternal. Isso está em Hebreus e também em 1 Coríntios. Abraão e o exemplo da fé está em Hebreus e está em Romanos. A aliança do Sinai, né, se opõe à Nova Jerusalém. Isso está em Hebreus e está em Gálatas também, né? Então eles fizeram essa análise, né, das diversas cartas, ou seja, aquelas cartas ali onde eles tinham mais certeza de que realmente eram de Paulo por conta desse endereço, desse preâmbulo ali que o Paulo colocava no início das cartas, e daí isso ajudou, né, com relação ali aos temas, né, que foram desenvolvidos nessas cartas, né. A indicação é que o livro foi escrito aí por volta do ano de 65 depois de Cristo. Então é sempre uma estimativa que eles colocam. Bom, o contexto da carta, né, é uma carta aí que é dirigida a cristãos que conheciam profundamente o Antigo Testamento e estavam enfrentando, né, pressão, sofrimento ou risco de abandonar a fé em Cristo, né? Então, por isso, carta aos Hebreus. Os Hebreus ali, eles conheciam muito bem o Velho Testamento, ou seja, a base de toda aquela religião judaica ali é o Velho Testamento, né? E daí, por isso dessa ideia, né? Porque ele acaba citando muitas coisas do Velho Testamento nessa carta. Então, por isso que eles falam que, né, parece que foi dirigida, né, aos novos cristãos ali que conheciam profundamente o Antigo Testamento, né. O autor procura mostrar que voltar ao antigo sistema religioso não seria uma solução, porque aquilo que existia na antiga aliança, sacerdócio, sacrifício, tabernáculo e leis cerimoniais, apontava para uma realidade maior, né, que foi cumprida em Cristo, né? Então ele coloca isso no texto, ou seja, tudo aquilo que foi trazido antes de Jesus, ou seja, antes da vinda dele até nós, aquilo ali serviu como uma base, né? Aquilo ali apontava para uma realidade maior que é o próprio Cristo, como eles colocam ali. Então, ou seja, Jesus está sempre nesse ponto, né, mais elevado com relação a essas questões espirituais. Então, ou seja, tudo aquilo que veio antes veio num movimento preparatório para a vinda, né, do próprio Cristo é, entre nós. Ou seja, essa é a realidade maior para a gente. O Paulo está colocando isso. O tema pode ser resumido assim, né? Jesus é superior e sua obra é definitiva, né? Portanto, permaneçam firmes na fé, né? Então, assim, é uma reflexão interessante para a gente fazer, e eu venho trabalhando isso aí nas outras cartas também, né? Nos outros estudos, é que, assim, se na época o Paulo ele escreveu essa carta, né, para um grupamento, para, né, pessoas ali, né, de uma cidade ou um grupamento, como os hebreus aqui, para a gente é como se ele tivesse, né, escrito para nós também, né? Então, assim, é como lá, né, tem carta, né, 1 Coríntios, né, era o pessoal de Corinto, né? Então, era uma cidade, né? Então, é como se fosse, né, carta aos lavrenses, né? Então, a gente pode interpretar assim. Por quê? Porque a mensagem, ela está presente aqui para nós, né? Ou seja, a gente tem acesso a essas cartas. E os ensinamentos, eles são eternos, né? São os ensinamentos ali superiores, né? Ou seja, aquele processo do Paulo escrever a carta, como a gente viu lá no Paulo Estevão, né? O próprio Estevão inspirando Paulo ali naquele momento, e obviamente todo esse trabalho comandado pelo Cristo, né? Então são mensagens elevadas que, né, vão ficar aí eternamente. Então é como se ele estivesse falando para a gente. Então é isso que é interessante, né? Jesus é superior e sua obra é definitiva, né? Portanto, permaneçam firmes na fé. É como se o Paulo estivesse falando isso para mim e para você
para todos nós. Né? Bom, adentrando aí o texto do Pão Nosso, né? Ele pega o versículo 13 do capítulo 3, né? Obviamente, né, da carta de Paulo aos Hebreus. E o versículo fala assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Né? Exortar quer dizer animar, estimular. Né? Então ele está falando aqui antes, né, animem, né, uns aos outros todos os dias, né, durante o tempo que se chama hoje. Né? Então ele está falando dessa questão da gente, nessa interação, a gente poder animar, a gente poder estimular um ao outro. Né? Então, quando a gente está no momento mais tranquilo, a gente vai estar animando o outro, vai estar estimulando, e aí quando a gente está no momento mais introspectivo, o outro vem animando a gente. Então ele fala dessa relação e o quanto que isso é importante para o dia de hoje, né? Ou seja, no dia a dia, nas nossas relações sociais, né, em todos os momentos aí onde a gente tem uma interação com outras pessoas. Então, ele vai colocando isso tendo um propósito, né, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Né? Olha só que interessante, né? Então, ou seja, a gente vai no movimento de fraternidade, ou seja, no movimento fraterno, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, né, para que ninguém caia em pecado, para que ninguém caia em engano. Né? Então, é assim, é muito bonito isso, porque às vezes a gente tá ali achando que está sozinho nessa caminhada, está sozinho nas lutas, né? Mas a gente sempre tem essa possibilidade de estar auxiliando alguém, mas também sendo auxiliado. E daí todos nós vamos crescendo nesse caminhar aí, né, diante dessas lutas. Né? Bom, o texto ele começa assim: o conselho da exortação recíproca, ou seja, desse estímulo recíproco, né, o conselho da exortação recíproca diária, né, indicada pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento, né, pelas nossas possibilidades no dia que passa. Né? Então, a primeira coisa que o Emmanuel está chamando a atenção aqui é com relação ao dia de hoje, né, como a gente colocou na introdução. A importância da gente realizar as coisas no tempo presente. Né? A gente está atento aí às possibilidades, está atento àquilo que a gente pode estar fazendo, para a gente realizar enquanto o dia está passando, o dia está correndo. Né? E daí, como eu falei no início, a gente fica muito pensativo, né, com relação ao presente, com relação ao futuro, melhor dizendo, e ao passado. Às vezes a gente não consegue perceber esse presente, né? Ou as possibilidades que estão surgindo à nossa frente. Né? Então, essa é a primeira questão. Uma questão que ele vai trabalhar um pouco mais para frente aqui no texto, ele vai falar que muitos acham que isso só se dá pela palavra. Né? E não é somente por aí. Né? A gente vai ver isso aqui no texto que o Emmanuel, né, traz para a gente. E ele fala assim, ó: acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores costumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Né? Então, assim, ele está colocando que pode ser um erro a gente acreditar que somente pela palavra. Né? Ou seja, você falar, você ficar ali no movimento somente com a fala. Né? Então, assim, é claro que isso faz parte, porque é o modo pelo qual a gente se comunica, né?
isso faz parte, mas ele faz essa advertência, né, de que a gente tem que pensar que algo tem mais importância e mais valor que a própria palavra. Tá? E ele vai falar que isso é o exemplo, é a vivência real. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na vinda do Cristo, né, o que salta aos olhos, né, obviamente, assim, a gente tem lá os movimentos de fala, né, onde ele, né, faz sermões, ele faz advertências, mas a vivência dele, né, a experiência que ele traz como exemplo, isso é muito forte. Né, isso é muito forte. Então, ou seja, muitas coisas que estão no Evangelho, a grande maioria, na verdade, né, não são coisas que ele falou, né, são coisas que ele fez. Né? Então, tá lá, de repente eles estão falando que ele curou alguém. Então, tá lá uma passagem que ele fez isso, ele fez aquilo, saiu daqui, foi para lá, fez isso, né? E vai falando. Se a gente pegar o Evangelho de Marcos, por exemplo, é muito isso, né? Como o Haroldo coloca para a gente, parece um filme de ação, né? Mostra Jesus assim num movimento incessante, né? Então, ou seja, é, é muito exemplo, é muito assim, ele fala, ele fazendo, né? Ele fazendo, e os evangelistas vão lá e colocam essas realizações, né, de Jesus, tá? Mas como eu falei, obviamente que a palavra ela vai ter uma parcela de importância nisso tudo, mas o exemplo ele que vai deixar a marca. Né? Como ele coloca aqui, a palavra invariavelmente, né, ou seja, às vezes, né, ela deixa um vazio aí após a sua passagem. Então, assim, às vezes escuta, né, aquele velho ditado, né, escuta por um ouvido e sai pelo outro. Então, assim, para quem está ouvindo, né, tem que ter essa percepção de assimilar realmente a palavra. Agora, o exemplo ele marca, né? Se você vê uma pessoa fazendo alguma coisa, aquilo ali fica muito marcado. É disso que o Emmanuel ele tá falando, né? E ele vai continuar, ele fala assim, qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases, né? Então, isso aqui é interessante também, porque ele está falando de uma base, que toda edificação ela precisa de uma base para ser sustentada. Né? E se essa base é forte, ela vai suportar esse edifício. Esse edifício sem base, ele vai ruir, ele vai cair. Né? Então ele está falando aí que é importante a gente ter base, ter conhecimento, a gente saber das coisas, para a gente poder construir esse edifício, né, da nossa evolução nessa base firme. Né? O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Né? É aquilo que a gente estava comentando. Né? Não é somente ali ficar falando e tal, tentando ajudar somente com a fala. Né? A gente vai precisar de algo mais forte. Né? Abrindo um parênteses aqui no texto, eu vou chamar o livro A Gênese do Allan Kardec, só para a gente poder entender um pouco melhor, às vezes, o que vem a ser essa base, né? Como que tudo aquilo que é construído com relação às questões espirituais tem muita lógica, né? E, e essa base faz parte dessa lógica, né? Porque é, é como se a gente pensasse na construção de um prédio mesmo no nosso mundo, né? É lógico isso, é estudado, né? Tem, né, uma teoria em cima disso. Então, assim, como que eu começo a construção do prédio? Eu verificando o terreno, né? Se ele vai suportar todo aquele peso. A partir disso, eu vou definir como é que será a base para esse edifício e assim por diante. Mas eu não começo lá do topo e venho descendo. Né? Eu começo de baixo e daí eu vou construindo. Né? Então, aquilo que é mais bonito, que vai chamar a atenção, que é a própria aparência da edificação, ela vai ficar mais para o final. Né? A partir do momento que eu tenho uma base sólida ali para poder construir tudo isso. Né? E assim vale para tudo. Né? No, na Gênesis, o Kardec, no primeiro capítulo, ele vai chamar
caráter da revelação espírita, ele vai fazer ali uma reflexão desse caráter mesmo da revelação espírita, né? Como, quais são ali os pontos principais. Isso é um texto bastante interessante, que eu recomendo mesmo aí a leitura desse primeiro capítulo da Gênesis, tá? Para muitos aí, às vezes, uma releitura, mas às vezes um pouco mais pausada e reflexiva, digamos assim. No item 16 desse capítulo 1, né, o Kardec ele vai falar assim, ó, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento de outro. Né? Olha que interessante isso, né? Ele falando de uma relação entre as questões espirituais e materiais. Ou seja, ele está falando que um age sobre o outro. Né? Ele está falando que o princípio espiritual ele age sobre o princípio material. E ele está falando de forças da natureza. Né? E daí ele fala, né, então não tem como eu conhecer um e desconhecer o outro. Né? Por isso que ele fala, né, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento de outro. Porque eles estão vivendo de forma o quê? De forma comum, né? Como se fosse uma comunidade. Né? Então, né, um, né, precisa do outro, é isso que ele está falando. O Espiritismo e a ciência se completam, né, reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Né? Então, o Kardec ele se baseou muito a vinda do Espiritismo nessa comprovação material. Né? Então, ele trabalhou muito isso, né? Na Gênese, no Céu e Inferno, ele trabalha também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai ter um texto onde ele fala, né, de ciência e religião. Então ele trabalha muito essa ideia, né, de que o conhecimento científico ele vai servir como base, né, para que o Espiritismo pudesse se sustentar, né, quando ele chegasse até nós. Né, e é isso que ele vai falar. Né. Então ele fala, né, o Espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, ou seja, todo aquele desenvolvimento científico que vem ali, no século XIX, antes do surgimento do Espiritismo, né, vem, né, com esse propósito de servir como base. No Caminho da Luz tem um capítulo lá que o Emmanuel ele vai falar, ele vai dar tem um subtítulo no capítulo, né? O Emmanuel dá o subtítulo assim, os colaboradores do Allan Kardec. Né? Aí o Emmanuel vai falar que não somente aqueles espíritos, né, tanto encarnados quanto desencarnados, estavam ligados ali diretamente com a revelação, né, mas todos aqueles cientistas que vieram ao mundo, né, trazendo, né, todas essas novidades aqui, antes, né, do Espiritismo surgir, eram colaboradores do Allan Kardec. Né? É muito interessante essa colocação do Emmanuel, por conta dessa relação que o Allan Kardec está fazendo aqui. Né? Então ele fala, o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Né? E essa próxima frase ela é muito forte para a gente. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Né? Então, olha só, até na revelação espírita, a gente está falando de uma base que foi construída, né? Daí a gente está falando dos cientistas, mas eles eram colaboradores, né, do Allan Kardec e, consequentemente, colaboradores do Cristo, para, né, servir de base. Então, por exemplo, quando
o Allan Kardec, ele é chamado a ver as mesas girantes, ele não deu muita atenção, né? Ele falou, isso é magnetismo, isso aí tem a ver com eletricidade e tal. E daí, assim, se ele não tivesse esse conhecimento, né, do magnetismo, eletromagnetismo, eletricidade, algo que veio um pouco antes ali, no século XIX, ele não teria condição de fazer essa reflexão, né? É isso que eu estou colocando, mas assim, é claro que as questões espirituais, as questões morais, elas estão acima, ou seja, o principal da doutrina é realmente trazer para o mundo novamente, né, lembrar ao mundo, não, o que Jesus trouxe para nós, é a questão moral, né? Mas como ela estava chegando nesse mundo, nesse plano, né, ela precisava das coisas do plano, né? Ela precisava daquilo que é relativo ao plano, né, que tem a ver com essa ciência e com essas questões materiais, né? A gente ainda faz essa separação, né, de questão material, espiritual e tal, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele vai explicar isso, né? Que isso tudo vem de Deus e Deus é a unidade. Então, essa ideia que a gente tem é uma ideia errada e que, com o passar do tempo, a gente vai poder compreender melhor isso, que isso tudo vem, né, da unidade do Deus único e que não há divisão realmente entre essas duas vertentes aí que a gente acaba colocando, né? Então, isso é muito interessante, né? Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo que surge antes do tempo. Ou seja, houve toda uma preparação, obviamente, uma preparação vinda, né, do próprio Cristo, né, descendo, né, por todos esses colaboradores para poder chegar até nós de uma forma que realmente ficasse, né, de uma forma que realmente, né, fosse aí ao longo do tempo preservada para todos nós, né? Bom, fecha parênteses, a gente continua aqui no Pão Nosso, caminhando aí para o finalzinho do texto, né? Então ele estava falando dessa questão da fala, né? Que não somente pela fala a gente vai estar aí exortando, né, uns aos outros, né? Ele continua, né? Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um, né? Então, ou seja, com mais força com relação à fala, né? Do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos e a humanidade ao caminho da elevação, né? Então, às vezes, a gente tem aquele pensamento assim, que eu só vou estar exortando, que eu só vou estar animando, estimulando alguém, quando eu faço um movimento em direção à pessoa, né? Quando eu vou lá e ajudo e falo alguma coisa, né? Ele está falando que não. Ele está falando que, assim, ó, vive a prática real dos princípios nobres, né? Aqui, né, se devotou no mundo. Ou seja, para que você veio aqui, né? Você veio para estar vivendo aquilo que você, né, vive, né? Então você tem as questões familiares, você tem as questões do trabalho. Então eu estou falando isso, vive esses momentos, né, com base nesses princípios nobres, ou seja, com base nesses ensinamentos do Cristo, né? Cumpre esses deveres, né, zelosamente, ou seja, faça o certo sempre, né? Então isso tem muito mais força do que a fala, né? Então, se todos nós pensa nessa reflexão, né? Se todos nós fizéssemos assim, o quanto que o mundo seria diferente, né? Quanto que o mundo seria diferente. Então, é essa a ideia, né, que o Emmanuel tá trazendo aqui para gente, né? É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca, né? Então, ou seja, um testemunho diário. Então, durante muito tempo, a gente achou que o testemunho era só dentro da casa religiosa, né? Então, naquele momento ali, eu sou o religioso e tal,
Aí quando eu saio para o mundo, para a vida, eu vou viver da forma que eu quero e depois eu volto para casa religiosa, né? Mas ele não, ele fala que o gênero de testemunho diário, né? Esse aqui é o importante para a gente. Não é isso que o Paulo está convocando todos nós, né? Somente por intermédio desse constante exercício, né, de melhoria própria, né, libertar-se-á o homem, né, dos enganos fatais, né? Então é um constante exercício de melhoria própria. Ou seja, eu tá realizando tudo isso constantemente, né? Eu começo a entrar num processo evolutivo muito mais constante, né? Sem, né, vacilações, né, sem queda, né? Então hoje em dia a gente está muito oscilante, né? A gente faz o certo, faz o errado, faz o certo, faz o errado e vai, né, nessa questão de provas e expiações, né, quitando esses débitos, essa confusão toda. E daí, se a gente começa a vivenciar essa experiência aqui diariamente, né, tentando fazer esse bem, vivenciar esses princípios diariamente, a gente começa, né, a ter uma caminhada mais firme, né? E o Emmanuel finaliza, né? Não te endureças, né? Pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor do teu resgate, há aprimoramento e santificação, né? Então, ou seja, ele fala, não te endureças, é assim, não desista, né? Não estacione, né? Não fique ali pensando no futuro e se lamentando do passado, né? Não te endureça, né? Não endurecer o coração para essas coisas, né? Pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, né, é em favor do resgate, aprimoramento e santificação. Ou seja, essas experiências, né, vão levar a gente para uma condição melhor. Recorda a importância do tempo que se chama hoje, né? Então essa é a reflexão que o Emmanuel traz aí através desse versículo da carta aos Hebreus, trazendo a importância do hoje para nossas vidas, né? O futuro ainda está por vir, ele depende, né, basicamente do que a gente está fazendo hoje. O passado já foi feito, então o que a gente tem mesmo, né, sempre é um novo dia, um novo hoje, para que a gente possa, né, sempre buscar essa melhoria, né, conhecendo aquilo que precisa se transformar em nós, para que um dia, né, estejamos aí junto ao Cristo e junto ao Pai. Bom, essas são as reflexões. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Boa noite.